último dia 1º de dezembro, o Brasil conquistou a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passa de mãe para filho. Isso significa que o país interrompeu de forma sustentada a infecção de bebês durante a gestação, o parto ou a amamentação, atingindo integralmente as metas internacionais. Aqui na região, a cidade de Santos recebeu recentemente o selo ouro do Ministério da Saúde, também por conta da erradicação da transmissão vertical. Por esse mesmo motivo, São Vicente recebeu em 2024 o Prêmio Estadual Luísa Matida. São conquistas históricas depois de muitos anos de luta. Conquistas que fazem com que o sonho de ser mãe vire realidade, independente do vírus. Um passeio em família, diversão, alegria. Ao ver essa imagem, você seria capaz de dizer que alguém aqui vive com HIV? A pergunta pode até parecer estranha, mas não é. Thaís, esposa e mãe, tem o vírus. A descoberta aconteceu há mais de 10 anos. Descobri em 2014 com a morte do meu ex-namorado, né? Eu namorei por 1 ano, ele ficou muito doente no hospital. Eu não sabia o que ele tinha exatamente, né? Eu achava que ele tinha pneumonia, que foi o que ele me disse e a família me disse. Quando ele estava prestes a falecer, a família me chamou e falou: olha, Thaís, ele tem AIDS em estágio terminal. E acho que naquele momento foi que eu descobri o HIV. Apesar de eu ter feito o exame 1 semana depois, né? Mas eu acho que naquele momento que ela me falou, eu já tinha certeza que eu tinha, porque a gente não usava preservativo, ele era meu namorado. Então era muito improvável que eu não tivesse pego. Então eu descobri ali naquele momento no hospital e comprovei 1 semana depois. Eu vivi o Cazuza, o Renato Russo, o Fred Mercury, então... E ainda mais eu estava vendo uma pessoa falecendo com aquela imagem, né, cadavérica, que é a imagem muito característica dos anos 80 do HIV e da AIDS. Então, por mais que as pessoas falassem, vai ficar tudo bem, eu falava, gente, não tem como, né? Olha o que eu tô vendo aqui. Então, primeiramente, assim, a princípio eu tive uma ideia de desesperança, de não vou conseguir, também vou morrer assim. E pra mim eu acho que foi tudo muito junto, né? Porque além de eu ter pego o diagnóstico, eu também estava perdendo uma pessoa, que eu também estava numa dúvida se eu sabia se foi de propósito, se ele não sabia. Então, até para me posicionar em relação ao meu sofrimento, eu estava um pouco confusa. Thaís não desistiu, lutou, se cuidou e conheceu o Rodrigo. Na época do namoro, em um momento de intimidade, ela contou sobre o HIV. Estava indetectável, que eu já não infectaria ele, ainda assim eu usava preservativo, que eu achava que era uma escolha dele tirar, obviamente. E aí numa viagem o preservativo estourou e eu fiquei muito nervosa. Ele falou assim, calma Thaís, fica calma, não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E contei tudo, chorei, abri o coração, muito difícil ter essa conversa. E aí ele falou, não Thaís, que tipo de pessoa seria se eu não estivesse com você? Eu vou ficar com você. No momento que ela contou foi um choque muito grande. Mas acho que rapidamente, né, você buscando informações, você batendo um papo com os profissionais mesmo, né, infectologista, né, que na época cuidava da saúde dela, rapidamente eu organizei isso na minha cabeça, né, e acabou ficando mais fácil de lidar, né, de conviver com essa situação. E veio o casamento, e logo vieram os filhos. Eu estando indetectável, o risco de passar para os bebês já era super pequenininho, né? Menos de 2%. Ainda assim tem alguns cuidados. Eu fiz esses exames um pouco mais espaçado, ao invés de fazer de 8 meses, fazia um pouco menos, só para saber se eu seguia indetectável. Tem uma parte de vacinação, fiz o pré-natal. A minha gestação foi bem tranquila mesmo. E aí, hoje em dia, você já pode fazer parto normal. Na minha época, você tinha que fazer cesárea, que você tinha menos contato com sangue, com o bebê. Eu tomava um remédio intraparto, para caso eu deixasse de estar indetectável no momento do parto, esse remédio ia cortar e eu estaria indetectável, não passaria para os bebês. Eu não pude amamentar, isso é um protocolo que ainda segue até hoje. E isso para o Brasil, né? Tem alguns países da África que por causa de desnutrição você pode amamentar, mas aqui você não pode amamentar. Quem sabe em algum momento você possa, mas no leite materno você tem o vírus. E os bebezinhos tomam um xaropinho nas primeiras semanas, porque eles nascem com meus anticorpos, mas eles nascem sem o vírus e em 2 anos você faz os últimos exames, então nem meus anticorpos eles tiveram mais. Então assim, é como se eles não tivessem tido nenhum contato
com HIV, e que eu acho que é o mais incrível, né? Quando a gente fala de maternidade, assim, e de HIV, eu gerar 2 crianças negativas, eu acho que é o ápice, assim, né? Então, quando as pessoas me perguntam muito sobre preconceito, né? Eu falo, gente, eu gerei 2 crianças, se você não quer tomar no meu canudo, eu não fico triste com você, eu fico triste por você. Porque assim, em 2025 eu tenho 2 crianças, uma de 8 e uma de 7 anos, e as pessoas estão ainda falando de como eu separo minha toalha, não dá mais, né? Eu olho para os 2 ali e eu sei que eu zerei a vida. Minha vida é completa hoje. Da década de 80 para cá, o mundo mudou bastante, as pessoas mudaram e a medicina avançou muito. Com os devidos cuidados, a pessoa que vive com HIV tem condições de ter uma vida plena. E as gestantes, é preciso reforçar, com o tratamento adequado, têm condições também de ter filhos sem o HIV. É preciso dizer também que informação, acesso e tratamento geram esperança, quebram estigmas e proporcionam às pessoas uma transformação de vida. E a gente tem que falar de uma enorme conquista. Em 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Brasil recebeu a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical, que é quando o HIV passa de mãe para filho. Em 2023, a taxa foi menor que 2%. E a incidência de HIV em crianças foi inferior a meio caso por 1.000 nascidos vivos. De mãe para filho, acontecia o seguinte: cada 10 mães que eram positivas, 3 pelo menos iam ter o filho positivo. Em 1997, a gente começou a fazer o diagnóstico dessa mãe e começou a usar um medicamento para fazer a prevenção do HIV durante a gestação. Atualmente, como isso evoluiu muito, né, a gente conseguiu detectar mais cedo na mãe, no pré-natal é obrigatório fazer o teste do HIV, e conseguiu medicamentos mais eficientes, com menos efeitos colaterais, mais segurança para a criança que está dentro da mãe, para garantir que essa transmissão não ocorra, caia para 0. A transmissão hoje pode ser 0, né? Mas isso demorou muito tempo para a gente chegar e hoje, felizmente, a gente está nessa situação. A vida da Thaís é cheia de amor e felicidade. E como é bom poder falar de casos assim. Hoje ela trabalha usando a própria história e experiência para transformar vidas. Acho que as pessoas têm a informação errada, eu tenho a informação certa, eu não posso guardar isso pra mim, eu preciso falar. Comecei a falar e cada vez que eu falava eu me empoderava mais, né? Ficava mais forte, assim. E eu falei, quando eu escrevi um livro, dessa história, que eu achei que era uma história muito completa, né? Que ela conta desde que você morre hoje em dia, se você não se cuidar, como nos anos 80, até a parte da maternidade, que é outro ápice. Eu falei, é uma história muito completa, né? Que fala de aceitação. E é um livro que não é uma história de AIDS, né? É uma história de amor, eu sempre falo. A ideia de escrever o livro era... Eu queria ser para alguém, uma pessoa que fosse o que talvez eu não tive na época. Então era essa a minha intenção, mas tomou uma outra proporção, né? Eu acho que tem muita desesperança, muitas pessoas desistem, né? E eu acho que o ápice para mim mesmo é quando eu recebo uma mensagem de uma menina que fala, olha, Thaís, eu quero acabar com a minha vida, não dá. E no ano seguinte ela me manda, Thaís, olha o ultrassom do meu bebê por causa da sua história. E aí eu acho que... Valeu, né? É isso. Aí valeu. Aí valeu. Ai, desculpa, eu sempre choro nisso, porque Mas eu fico muito chorar. emocionada. As Desculpa. lágrimas são de alegria, né? Porque você hoje está realizando um trabalho que está transformando vidas. Sim. Parabéns, Thaís. Obrigada. Posso te Deixa dar um eu... abraço? Lógico. Calma que não acabou não. Eu tinha que perguntar, né? Será que a família ainda aumenta? A Thaís tem enchido bem a minha paciência, cara, para desfazer vasectomia, mas eu acho que a fábrica fechou já, fechou.
Rodrigo? Atende aí, vai, pedido da Thaís. Que história linda, gente. Assim que a gente termina essa série, né? Nos últimos 4 dias a gente mostrou reportagens especiais para você que foram feitas com muito carinho. Obrigada a cada entrevistado que dividiu suas histórias com a gente. Muitos enviaram mensagens para a nossa equipe elogiando o trabalho. Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigada a Fabiano Roma e Fredinho Dias pelo cuidado com a captação das imagens e entrevistas. Obrigada ao Caio Malta, parceiraço na ilha de edição. Fábio Portuga, que também ajudou. Obrigada, Natalina Nini, pela confiança em me colocar na edição dessa série. E obrigada ao André Giovanni, que cuidou de toda a produção com muito cuidado e amor. Obrigada.